Tudo começa quando Luz e Ângela ajudam um vizinho da vila, e então Ângela se dá conta de uma coisa e chama Luz para um canto. E fala que agora que se lembrou que tem guardado em casa os recibos da fundação e uma grande quantia em dinheiro, e precisa urgentemente saber se está lá ou se eles levaram. E Luz fala que ela precisa esperar até o outro dia, mas Ângela fica nervosa e diz que precisa descobrir isso agora. Um tempo depois, Félix e Samantha dormem juntos. E também Ângela e Leonardo, juntamente com Clara, dormem no carro, e os outros amigos também tiveram que se virar para passar aquela noite fria e longa. E no dia seguinte, Álvaro pede para Nestor vender algumas coisas e comprar comida para todo mundo. E também pede para ele fazer outras coisas, e o homem escuta as ordens de Álvaro. Na vila, Ângela penteia o cabelo de Guilherme, e Luz fala que acabou se esquecendo que hoje é o dia da audição dele, mas Ângela fala que nada vai impedir que ele se apresente. E então Pablo e Ed se aproximam e dão forças para o menino dizendo que ele é muito talentoso. Em seguida, Nestor chega dizendo que Álvaro pediu dinheiro emprestado a ele para levar comida, mas Ângela diz que não é necessário, e Nestor continua dizendo que ele pediu para alugar um lugar para Ângela ficar com seu bebê, mas ela deixa claro que não vai sair dali, porque ela e seus vizinhos são uma família, e vão lutar para acabar com esse absurdo que fizeram com eles. Na audição, o produtor fala que Guilherme e mais um menino são os finalistas, e então pede para o menino cantar primeiro e manda Guilherme esperar. E então o garoto começa a cantar muito bem, e deixa todo mundo apreensivo. De volta à vila, Ângela conta para Leonardo e Ed que precisa entrar em casa para saber se os comprovantes e dinheiro da fundação estão lá. E então Ed chama por Estrela e pergunta se ela sabe como fazer para entrar, e ela garante que sim. E então um vizinho escuta e pergunta se eles vão entrar, e então Ângela diz que sim, mas pede descrição, porque se descobrirem que eles fizeram isso, a denúncia não vai servir de nada. Na audição, o menino canta e começa a tapar o nariz, e então o produtor pergunta o que está acontecendo, e o garoto fala que Guilherme está fedendo, e então Guilherme fica com raiva e tenta ir para cima do menino, mas o produtor impede e fala que agora é a vez dele de cantar. E então Guilherme começa e arrasa, e Luz e Pablo ficam muito orgulhosos. No hospital, Mirta está em sua sala quando recebe a informação de que tem uma moça procurando por ela. E então Úrsula chega e ela manda a mulher sair de lá porque seu filho pode ver, mas ela deixa claro que Leonardo entrou em contato para saber da carta. Mas Mirta fala que já queimou essa carta, e Úrsula diz que fez cópias, e que seu filho ofereceu dinheiro por ela, e quer saber se ela está disposta a pagar mais por isso. E então Mirta, furiosa, fica sem saída e fala que mais tarde vai dar o dinheiro para ela. De volta à audição, Guilherme termina de cantar, e então pergunta o que o produtor achou de sua apresentação. Enquanto isso, Ângela e Leonardo conseguem entrar em casa, e então ela vê que tudo está revirado. E nisso eles vão até o quarto e ela entra em desespero quando percebe que sumiram com todos os comprovantes e o dinheiro que ela tinha recebido para a fundação. Enquanto isso, Samantha conta para as cobras que Ângela e seus amigos foram expulsos da vila, e então entrega o celular dela para a Alma, e ainda conta que já tem o poder total do hospital. E Mirta fala que ela pensou em tudo, e a
Patricinha confessa que se aliar com Félix foi a melhor coisa que ela fez e diz que o recomenda muito. De volta à audição, Pablo e Luz estão tentando acalmar Guilherme, e ele reclama porque o menino tapou o nariz por causa do cheiro natural dele. E nisso o produtor chega e fala que Guilherme está na final. E eles pulam de alegria porque pelo menos uma coisa boa aconteceu diante de tudo de ruim que eles têm vivido. Enquanto isso, no apartamento, Alma está com o celular de Ângela e escuta as gravações que ela fez desabafando sobre sua vida e de tudo que aconteceu com ela e Álvaro. Por outro lado, Úrsula vai até a casa de Mirta e fala que precisa de uma boa quantia em dinheiro para não dar a carta a Leonardo. E então Mirta fala que vai pegar e deixa ela sozinha. Em seguida, Félix chega e Úrsula pergunta quem ele é. E Félix quer saber se ela sabe o que acontece com quem se mete com gente que não deve. E então saca uma arma e a moça grita para ele não fazer isso. Mas Félix não pensa duas vezes e dá um tiro na barriga dela, e coloca ela no chão, e em seguida chama por Mirta. No hospital, Ângela fala para Samantha que não está acreditando que ela impediu eles de entrarem no hospital. E então a Patricinha fala que faz o que quiser porque agora é diretora-geral do hospital. E pergunta como Ângela e seus amigos passaram a noite depois de terem sido despejados. E Ângela quer saber como ela sabe disso, e Samantha dá risada. E então Ângela fala que quer todos os seus pertences. E então a Patricinha pergunta se ela quer de volta os comprovantes e dinheiro. E Ângela fala que aquilo é da fundação. E exige que Samantha devolva tudo, mas ela fala que se Ângela quiser terá que assinar um documento renunciando todas as ações que seu pai deixou para ela e sua mãe. Ângela fala que não vai assinar nada, mas Samantha insiste dizendo que assim os problemas dela vão acabar. E então Ângela pega o papel e rasga tudo, e garante que vai lutar e ganhar dela. Mas Samantha fala que ela pode ser presa se não apresentar esse dinheiro, e que não vai poder ficar com Leonardo e nem ver seu filho crescer. E então Ângela fala que não adianta ela chantagear, porque vai lutar para resolver isso, e então vai embora deixando Samantha com raiva. Alma continua ouvindo as gravações do celular de Ângela, e enquanto isso Leonardo está atendendo a um paciente, quando recebe uma ligação de Alma mas recusa, e em seguida ela manda uma mensagem pedindo para ele ligar para ela. Mas Léo avisa que vai entrar em uma cirurgia, e então Alma fala para ele ligar imediatamente quando terminar. E nesse meio tempo, Félix coloca Úrsula na mala do carro, e Mirta quer saber se ela está com a cópia da carta. Mas Félix diz que já olhou e não achou nada, e então Mirta quer saber para onde ele vai levar ela. E Félix fala que vai esperar um pouco para depois jogar a morta em algum lugar. Mas Mirta diz que não quer uma pessoa morta na casa. E então Félix pergunta se ela tem uma ideia melhor, e então Mirta desiste e manda ele fazer o que quiser. Na delegacia, Abel agradece a Nancy por tirar eles da cadeia, e ela fala para eles irem logo para a vila porque os amigos devem estar esperando. E então Abel ajuda Álvaro, e os dois vão embora. Na audição, o produtor fala que Guilherme precisa continuar se preparando, e Luz quer saber se eles vão precisar voltar lá, mas ele diz que não, e que em breve eles saberão o resultado,
e conta que se Guilherme ganhar vai gravar a trilha sonora de uma novela e também gravar um CD inteiro para ser lançado como cantor. E então Guilherme não aguenta de tanta emoção e desmaia. E eles ficaram apavorados. Mas o garoto fala que é só brincadeira. Então Luz briga com ele e o produtor diz que Guilherme também deve ter talento para ator. Na vila, Abel sai do banho, quando Ângela chega e eles conversam sobre tudo o que está acontecendo, e ela diz que Samantha com certeza tem algo a ver com isso, e então Abel imagina que ela esteja junto com Félix nisso, e diz que a polícia não vai fazer nada por eles porque Félix tem seus contatos. E nisso Estrela chega chamando por Ângela, que diz que vai comprar algo para eles comerem. Na mansão, Valdomiro conversa com Félix, e ele diz que vai repartir o dinheiro que vai ganhar com o seu serviço que fez, e então Valdomiro fala para ele tomar cuidado porque estão atrás dele, mas Félix garante que a polícia não vai encontrar ele. Na vila, Nestor fala para Álvaro que conseguiu recuperar o número antigo dele e conta que também comprou 2 celulares, um para ele e outro para Ângela. E então Álvaro agradece e fala que o deve uma, mas Nestor o corrige e diz que ele na verdade deve várias. De volta à mansão, Félix chama Elsa e ela fala o nome dele. E então Félix pergunta se ela o conhece, e ela diz que sim, e pergunta se ele é o esposo de Luz, e Félix fala que é, e que sempre será perante Deus, e então fala para ela o chamar de Senhor, porque é seu novo chefe, e manda Elsa trazer mais bebidas para ele. Ela vai para a cozinha, e Mirta pergunta o que se ela trouxe o que pediu. E Elsa diz que sim, mas que agora precisa pegar as bebidas do Sr. Félix, e conta que ele mandou chamar ele assim porque é convidado de Samantha e o novo patrão da casa, e deixa Mirta estressada. De volta à vila, Nestor pergunta por que Álvaro não vai para uma casa melhor, e ele diz que não quer deixar Ângela, Clara e seu bebê sozinhos. E então Ângela chega e escuta ele dizer que fez tudo errado, e que agora daria de tudo para ter Ângela em seus braços, mas que a ganância fez ele perder tudo. E então Ângela entra e faz sinal para o advogado não falar nada, e então Álvaro diz que vai entregar os celulares para ela. Por outro lado, Pablo fala para Guilherme tomar banho, porque senão sua mãe vai brigar com ele. E então o menino pergunta se o pai dele o odeia, mas Pablo fala para ele não dizer isso. E Guilherme fala que vai perguntar a Nancy se pode se divorciar de seu pai, e diz que a partir daquele dia quer que Pablo seja seu pai. E então ele super aceita. E nesse meio tempo, Ângela agradece a Álvaro pelo celular, e ele fala que gostaria de fazer muito mais. E então ela fala que gosta muito de saber que ele está mudando, porque o Álvaro que ela conhecia não ficaria nem uma noite ali. E ele fala que na verdade não ficaria nem meia hora, e os dois caem na risada. E nisso, Abel está no seu quarto. Quando Luz chega perguntando o que ele está fazendo ali, e ele conta que está triste porque sua avó deixou a vila na mão deles para cuidar, mas eles acabaram com tudo por causa desse maldito Félix, e diz que já está cansado disso tudo. Pablo aparece e fala que deixaram uma coisa, e então entrega um saco com uma massa e um bilhete dentro, perguntando se Luz está com fome e dizendo que em breve eles terão uma noite de amor, e então Abel fala que vai resolver isso porque já está de saco cheio, e então sai do quarto e Pablo consola Luz.
Na mansão, Samantha entrega o dinheiro que estava com Angela e diz que vai ficar com o comprovante. E então conta que Angela não quis assinar o documento e então vai mandar o advogado continuar com o processo. Mirtha pergunta se é necessário que Félix fique na casa, e Alma diz que Samantha está correndo muito risco. E então Félix chega perguntando se elas estavam falando dele, e Samantha manda ele ficar calmo e pede para elas deixarem eles dois sozinhos. Angela fala com Adela ao telefone e diz que está tudo bem por lá e que a mãe não precisa se preocupar. E fala que está com muitas saudades e manda Adela aproveitar a viagem. Enquanto isso, Luz pergunta por que Pablo está tão sorridente e ele fala que Guilherme o chamou de pai. E Luz fica feliz porque ele considera um pai alguém que realmente o respeita. E Pablo agradece por ela dar essa oportunidade para ele. Na mansão, Félix está com Samantha, e ela fala que ele precisa ir embora porque a polícia pode ir buscar por ele lá a qualquer momento. Mas Félix fala que não vai embora porque ela necessita dele. Mas Samantha diz que não precisa dele para nada e Félix garante que de dia é para os trabalhos e de noite para a cama. E então Samantha fala que ele é só uma curtição. Porém, Félix garante que ela vai precisar dele por toda a vida porque com aquele rosto ninguém vai querer esse monstro. E então ela tenta dar na cara dele, mas Félix joga ela na cama e fala que ninguém manda nele e deixa Samantha sozinha. E nesse meio tempo, Angela ajuda Nancy a cuidar de um machucado que fez quando estava entrando na vila escondido. E então ela pergunta por Abel e Angela fala que ele saiu muito irritado quando chegou o recado de Félix para Luz e diz que tem medo do que ele pode fazer. E então Nancy fala que vai ligar para ele, mas Angela fala que ele está sem celular porque os homens levaram. E deixa Nancy preocupada. Do outro lado da cidade, Alma devolve uma parte do dinheiro para seu amigo, e então ele diz que ela pode dar o restante com agrados. E então ela liga para Hélida e pergunta se Leonardo está no hospital. E ela diz que sim e que não pode ser interrompido. E então Alma pede para ela dar o recado pedindo para ele ligar quando terminar. E então fala para seu amigo que agora eles podem relembrar os velhos tempos. E começam a se beijar. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.